Finalmente, o Sport está muito próximo de fechar a contratação de Yuri Castilho vindo do Coritiba. E assim, na teoria, deve ser uma boa contratação para o Sport para essa próxima Série B. Um jogador que pode atuar pela ponta esquerda para ser uma sombra de Cleison barra Gustavo Maia. Pode jogar na ponta direita para ser uma sombra barra disputa por titularidade com Barleta. E pode jogar também de centroavante, que aí pode ser uma boa sombra para Gustavo Coutinho barra Zé Roberto. E aí vamos ver, material humano Roger está tendo agora para o setor de ataque, para trazer variações táticas para esse time funcionar. Pode até jogar como um segundo atacante também, em determinada circunstância de jogo, como o Sport fez recentemente contra o Vitória e também contra o Maguari. O Sport estava com dois centroavantes um pouco mais de peso de grande área. Yuri Castilho pode auxiliar também o Gustavo Coutinho ou até mesmo o Zé Roberto para ser aquele segundo atacante de maior mobilidade, de velocidade, de explosão, de dinâmica. Então, em tese, é uma boa contratação para o Sport para essa próxima temporada. Vamos para a informação publicada pelo GE. Depois de uma série de indas e vindas e negociações encerradas, pois bem, teve determinado momento ali que o Sport travou, brecou, ó, não vamos mais contar com o Yuri Castilho, não vamos mais negociar nesse momento, porque não chegamos a um acordo salarial. O problema não era nem com o jogador, o problema era com o Coritiba, que o Sport queria pagar metade dos salários e o Coritiba pagaria a outra metade. Ele chegaria por empréstimo até o final de 2026, até o final da Série B. E aí o Coritiba falou, não. Só que a negociação do Sport com o jogador já estava se encaminhando para um final positivo para ele ser novo jogador do Sport, tá? O Sport tentou a última cartada para ter Yuri Castilho do Coritiba e espera até a sexta-feira, mais conhecido como hoje, até esta sexta-feira, um desfecho positivo da história. Coxa e Leão estão em conversas finais para a liberação do centroavante à Ilha do Retiro por empréstimo. E por que o Sport espera até esta sexta-feira? Para quem não sabe, o período para inscrever jogadores para o Campeonato Pernambucano é até hoje. Passou das 7 horas da noite, não tem como mais inscrever nenhum jogador para o Campeonato Pernambucano. E nesse momento, para o Pernambucano em específico, nem acho que a nossa grande carência é a ponta, porque Cleison já foi regularizado. Na ponta direita você já tem um Barleta, tem um Gustavo Maia. Então no ataque tem Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Para ganhar o Pernambucano, eu não fico tão desesperado para ter Yuri Castilho de todo jeito. Lógico, ele chegando agrega muito mais e aumenta a probabilidade do Sport ser campeão pernambucano. Ok, ninguém está discutindo isso. Mas não é algo que eu fico tão desesperado. Meu Deus, tem que contratar para o Pernambucano, senão acabou o mundo. Isso aí, a gente pode levar um pouco mais essa ansiedade por trazer uma contratação para jogar na lateral direita. Porque contar com o Matheus Alexandre nem para o Pernambucano serve de tão ruim que é. No máximo para ser banco no Pernambucano. E olhe lá, viu? E olhe lá, e olhe. Bom, informação complementar aqui no site do GE. Os clubes e o agente de Yuri Castilho trabalham com pressa para resolver o quanto antes essa situação. Jorge Andrade, executivo de futebol do Coritiba e ex-executivo de futebol do Sport, horroroso Jorge Andrade, por sinal, tem coordenado aí como facilitador das conversas. Foi assim, aliás, com as negociações por Cleison e também por Carlos de Pena. Dois jogadores vindo do Coritiba que rescindiram seus contratos nesse início de ano e já fecharam em definitivo com o Sport, inclusive. Então pode ser uma boa para o Sport. E são bons jogadores para uma prateleira de Série B. Que não vem de boa fase, nem Cleison nem Carlos de Pena. Não vem de um excelente ano, não vem. Cleison foi banco aí, alternou titularidade, banco de reservas, não fez um gol em 2024. De Pena foi banco em todas as rodadas praticamente, sempre entrando no segundo tempo. Então, não são jogadores que mudam o patamar do Sport. São boas apostas que, se Roger extrair o máximo do time coletivamente, essas peças devem se destacar. Essas peças se destacando, Cleison, De Pena e Yuri Castilho, por exemplo, aí o Sport já chega para ser um perseguidor forte do G4. E brigar para subir e talvez até subir. E aí tu pensa em contratações de ainda maior peso, possivelmente, lá para julho, agosto, da metade para o final da Série B, quando o Sport deve aumentar a folha salarial. Informação divulgada pelo próprio Ítalo Rodrigues na primeira coletiva dele. A tendência é que o Sport comece com a folha X e que essa folha, a tendência é que aumente aí com o desenrolar da Série B na reta final. O interesse do Sport no atacante vem de longa data, desde o início do mês que o Leão entrou na briga pelo jogador, mas àquela altura sem acerto financeiro.
só com o jogador, né? Tipo, eu entrei em negociações ali com o jogador, tá bom, quero ir. Só que o problema era a negociação com o Coritiba, né? O Sport queria pagar metade dos salários, aí também já é demais. Embora estivesse já apalavrado com a diretoria rubro-negra, faltava aliar o acordo com o Coxa, exatamente. Agora ele está perto de ser finalizado. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos pegar aqui agora um pouquinho da trajetória de Yuri Castilho, passar os números para vocês e alguns gols da carreira recente de Yuri Castilho, no Coritiba, no Mirassol, no Vitória também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro pro histórico aqui de Yuri Castilho, no recorte recente. Jogou pelo Coritiba na última Série B, jogou pelo Mirassol na última Série A e jogou o Campeonato Paulista também. Ao todo, na temporada, foram 49 jogos. A maioria desses jogos ele foi titular. Marcou 9 gols e deu 4 assistências, tá? Números ali, nada de muito extraordinariamente bons, espetaculares, não. Números ok. Na Série A eu acompanhei alguns jogos de Yuri Castilho no Mirassol. Ele fez boas partidas, inclusive. A que mais me chamou a atenção foi contra o Bahia. Ele jogou muito bem. Fez até um gol, mas foi anulado por impedimento milimétrico. Um jogador de muita dinâmica, muita participação do meio para frente. Até me chamou a atenção porque, tecnicamente, ele não é um jogador de muito brilho. Não é um jogador de muito drible. Não é um jogador que vai te encantar com jogadas fenomenais. Com um chute de fora da grande área chapando no ângulo. Com uma caneta, com um passe de letra. Esse não é Yuri Castilho, tá? Mas até me espantou nesse jogo contra o Bahia que até isso ele estava fazendo, irmão. Então por isso que eu fiquei bem animado com essa possível contratação do Sport por Yuri Castilho. Aí beleza. Nessa última Série B ele jogou com a camisa do Coxa e o Coritiba teve um dos piores ataques da competição. Se você analisar do G10 para cima, mesmo o Coritiba sendo campeão, o ataque foi ridículo. Média de 1 gol marcado por jogo. E aí eu acredito que foi muito mais um problema do sistema, do modelo de jogo de Mozart, do que propriamente das peças. Porque assim, você tem o Yuri Castilho, de certo modo Gustavo Coutinho, Della Torre, Josué, Cleison, que agora tá no Sport inclusive. Pô, tu tem peças pra esse time pelo menos fazer 50 gols na Série B, pô. E o Coritiba não fazia muitos gols. E não é porque criava muito e perdia muito não, tá? Eu já trouxe uma análise aqui completa, inclusive, sobre a contratação do Ceará por Mozart. E os últimos trabalhos dele na Série B com o Mirassol e com o Coritiba eram trabalhos que os times não criavam muito mesmo, não. Não é que o time criava 100 chances na temporada e desperdiçava a maioria. Não, não. É porque o time já criava pouco mesmo. Só que era eficiente. Quando chegava, na maior parte do tempo guardava, fecha a casinha e tiveram a melhor defesa aí da Série B, né? O Coritiba e o Mirassol. Inclusive de forma disparada. O Coritiba sofreu 23 gols, pô, em 38 jogos. É algo espetacular, simplesmente fenomenal. Então, não acho que, vamos analisar a carreira de Castilho. Ele participou em 7 gols na Série B em 27 jogos. Então não presta. Não, pô, ajuda. E é mais ou menos isso que ele vai entregar pro Sport na Série B. Pelo menos ele vai entregar ali de 7 a 10 participações em gols. E por que eu tô falando que isso é bom? Qual é o jogador do Sport que tu tem a confiança que vai te entregar 7 participações em gols? Eu confio em Barleta. Beleza. Cleison, se o modelo de jogo de Roger encaixar muito. E Yuri Castilho, pô. Coutinho eu não consigo confiar. A bola vai ter que chegar muito pra ele trocar muito. Zé Roberto vindo de uma lesão seríssima, também não dá pra botar minha mão no fogo. Então, assim, Yuri Castilho é aquele jogador que pode cumprir as 3 funções no campo. Joga mais pela ponta esquerda. Então, ele chegaria para disputar a posição com Gustavo Maia e também com o Cleison, que são 2 jogadores que também jogam pela ponta esquerda. Mas ele pode jogar na ponta direita, já fez vários gols assim, inclusive, atacando espaço pela direita e finalizando de cabeça ou com o pé. Pode jogar também de centroavante. Então, eu acho que a contratação de Yuri Castilho é um jogador coringa ali pro trio de ataque do Sport. Para as 3 posições do Sport, né?
de centroavante, ponta direita e ponta esquerda. É como se você não precisasse mais, nesse primeiro momento, contratar um centroavante, não precisasse contratar nem ponta direita, nem ponta esquerda mais. Acho que o Sport precisaria contratar um ponta direita e um centroavante. Castilho chegando, tu pensa, porra, peraí. Se Coutinho tiver rendendo, porra, tu não precisa de ter um Castilho ali. Tu bota Castilho na direita, se Barleta não tiver rendendo. Porra, se, sei lá, Coutinho não tá rendendo, aí tu, pô, Barleta tá jogando bem, bota Yuri Castilho de centroavante. Porra, na ponta esquerda, Cleison não tá muito bem, Gustavo Maia tá malemar, bota Castilho na ponta esquerda. Então, eu acho que é um jogador de um perfil que me agrada demais. E aí, vamos lá, complementando aqui a carreira de Yuri Castilho, tá, gente? Ele jogou nas últimas temporadas também no Vitória, na Série B. Não foi o titular absoluto durante toda a Série B, ele chegou na metade pro final da Série B, e em 18 jogos ele marcou 5 gols, tá? Pegando o pacote geral, né, se a gente fosse dobrar esses números, que são 38 rodadas, daria 36 aqui na Série B com a camisa do Vitória, ele marcaria em média de 10 gols, vai. E é mais ou menos por aí, ele vai te entregar na média isso. Assistências não contem tanto assim com assistências, porque não é aquele jogador construtor de jogadas no seguinte sentido. Ele vai a todo momento achar um passe quebrando linhas. Ele vai a todo momento achar um cruzamento belíssimo na grande área. Não. De vez em quando é que ele vai achar isso. Yuri Castilho, é isso daqui que eu vou compartilhar agora com vocês. Ele recebe o passe dentro da grande área, ataca o espaço e finaliza forte no canto. Esse é Yuri Castilho, um gol alá centroavante. É o jogador do arraste, é o jogador da explosão, é o jogador para quebrar linhas na movimentação, para ter explosão em transição. É o jogador da finalização da bola aérea, é um cara que cabeceia bem também. Então, assim, é um atacante completo para a Série B. É um perfil que, na minha opinião, ele é perfeito para a Série B. E olha que eu não gosto do jogador tecnicamente falando. Não é um jogador de grandes brilhos técnicos. É o jogador de brigar forte na grande área, é o jogador da finalização, é o jogador do cabeceio, é o jogador da força física, é tudo que a Série B exige, pô. Então, me agrada. E mais uma vez, tá? Não é um jogador brilhante tecnicamente. Está muito longe de ser, inclusive. Mas é um jogador que vai te ajudar bastante ao longo da competição, ó, atacando espaço pela ponta direita e finalizando no canto. Mais uma vez, cruzamento ele aparece para finalizar de cabeça. Esse é Yuri Castilho. É exatamente esse jogador que o Sport está contratando. É um ponta atacante. Tem aquele ponta meia, né? Que é um ponta muito construtor de jogadas, que tem um passe fenomenal, que tem um cruzamento muito bom, uma chapada de fora da grande área muito boa. Esse é um ponta construtor, um ponta meia. Yuri Castilho é mais um ponta centroavante. Então, gosto, tá? Gosto, acho que é um bom acerto pro Sport, sim, para essa próxima temporada. Eu vou colocar aqui o gol dele contra o Bahia, na final do Campeonato Baiano, jogo de ida. Olha o golaço. Golaço não, né? Mas bonito o gol dele. Pro Zeca é bom. Cruzamento, Yuri Castilho! Ele detesta o Bahia, tá? Entre aspas, ídolo do Vitória. Cruzamento de Zeca, que também estava jogando no Coritiba a temporada passada. Bom, esse é Yuri Castilho, tá, gente? Em tese, pelo recorte recente, pelo que ele pode ajudar, pela limitação de grupo de jogadores do esporte, limitação financeira, o contexto onde a gente está inserido, é uma boa contratação. Acho que não tem como discordar em relação a isso, não. E acho que vem para somar e para agregar. Chegando o Claudinho, chegando, pô, vai, mais um meio atacante ali, opa, de qualidade, né? Claudinho seria, se contratar, uma excelente contratação. Chegando o meio atacante, opa, agora a gente tá forte na briga para subir. Não tô falando que vai subir não, tá? Tô falando que a gente agora tá com a cara de um elenco que vai brigar para subir para a Série A. Se vai ou não, aí eu também não tenho bola de cristal, porque é o trabalho do treinador. Roger cada vez mais vem ganhando peças para fazer um trabalho melhor. Vamos ver se ele vai conseguir fazer ou não. Aí é aguardar o campo, a bola e a prática, né? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço pra todos vocês. Tamo de volta mais tarde. Valeu!